Olá, hoje nós vamos para o capítulo 2 do livro do profeta Isaías. Nós estamos fazendo o primeiro Isaías. É bom que a gente lembre que do capítulo 1 ao capítulo 39, nós estamos naquilo que os estudiosos chamam de primeiro Isaías. O período que compreende ali antes do exílio. Então, nós estamos aí nessa plena atividade do profeta Isaías. E lembrando a você que Isaías ele chega justamente com este tom profético, que é falar em nome de Deus, chamar a atenção do povo, dos reis, chamar a atenção dos governantes, dos príncipes, para a fidelidade, à lei, a fidelidade às promessas. Então, vamos lá. Eu quero muito que você possa se inscrever no canal. Peço que você se inscreva no canal. Se você já se inscreveu, muito obrigado, tá certo? Muito obrigado. E obrigado pelos comentários que vocês deixam, obrigado aí por essa gana, essa vontade da gente percorrer a Bíblia. Isso é muito bom, eu fico muito feliz com isso, tá certo? Dá um like no vídeo aqui, isso, dá um like, isso, obrigado. Agora então vamos, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, ler o capítulo 2 do profeta Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. No fim dos tempos acontecerá que o nome da casa do Senhor estará colocado à frente das montanhas e dominará as colinas. Para aí acorrerão todas as gentes e os povos virão em multidão. Vinde, dirão eles, subamos a montanha do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos e nós trilharemos as suas veredas. Porque de Sião deve sair a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele será o juiz das nações, o governador de muitos povos. De suas espadas forjarão relhas de arado e de suas lanças foices. Uma nação não levantará a espada contra outra e não se arrastarão mais para a guerra. Casa de Jacó, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Vós rejeitastes inteiramente o vosso povo, a casa de Jacó, porque ela está cheia de adivinhos do Oriente e de agoreiros como os filisteus. Ela transige com os estrangeiros. A sua terra está cheia de prata e de ouro e há tesouro sem fim. A sua terra está cheia de cavalos e há um sem número de carros. A sua terra está cheia de ídolos. Os homens se prosternam diante das obras de suas mãos, diante daquilo que seus dedos fabricaram. Os mortais serão abatidos e o homem será humilhado. Vós não os perdoareis de maneira alguma. Refugiai-vos nos rochedos, escondei-vos debaixo da terra, sob o impulso do terror do Senhor e do esplendor de sua majestade. Quando ele se levantar para aterrorizar a terra, a soberba dos mortais será abatida e o orgulho dos homens será humilhado. Só o Senhor será exaltado naquele tempo, porque o Senhor dos exércitos terá um dia para exercer punição contra todo ser orgulhoso e arrogante, e contra todo aquele que se exalta para batê-lo, contra todos os cedros do Líbano, altos e majestosos, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os altos montes e contra todos os outeiros elevados, contra todas as torres altas e contra todas as muralhas fortificadas, contra todas as naus de Tarsis, frotas mercantes e contra todos os objetos de luxo. A pretensão dos mortais será humilhada, o orgulho dos homens será abatido. Só o Senhor será exaltado naquele tempo e todos os ídolos desaparecerão. Refugiai-vos nas cavernas dos rochedos e nos antros da terra, sob o impulso do terror do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para aterrorizar a terra. Naquele tempo o homem lançará aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro.
que para si tinha feito a fim de adorá-los. Irá se refugiar nas cavernas dos rochedos e nas fendas da pedreira por causa do espanto da presença do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para aterrorizar a terra. Cessai de confiar no homem, cuja vida se prende a um fôlego. Como se pode estimá-lo? Vamos entender uma coisa importantíssima. Quem é o profeta? O profeta não é um adivinho, o profeta não prevê futuro, não. As pessoas têm no senso comum dizer assim, nossa, essa pessoa aí está profetizando, como se fosse, está fazendo uma previsão do futuro. Não. Profeta significa aquele que fala em nome de Deus, ou seja, o profeta é aquela voz dissonante na religião, na sociedade, que conclama o povo para a justiça, chama de novo o povo para a observância da fé e da religião. Então o profeta é uma pedra no sapato do rei, é uma pedra no sapato do sumo sacerdote, é uma pedra no sapato dos príncipes e governantes, porque o profeta fala em nome de Deus. Muito bem, o profeta Isaías, ele tem várias nuances messiânicas. O que é messiânicas? Ele aponta para o dia em que o Messias há de vir, restaurando a paz e restaurando a felicidade no meio do povo. Na primeira parte desse capítulo que nós vimos hoje, o profeta Isaías apresenta Sião, Jerusalém, como o lugar do reino onde vai acontecer toda a paz, ou seja, o lugar do reino messiânico. O que é o reino messiânico? É o lugar onde o Messias vai reinar. E isso vai acontecer lá na frente, porque o Messias, o Cristo, esperado de todos, ele será o rei ali. O rei que sentará no seu trono, que é a cruz, que colocará a coroa de espinhos e que vai reinar sobre todos. E onde? Em Jerusalém, em Sião. Mas tudo bem. Ele já chama a atenção que ali em Jerusalém será o lugar do rei messiânico. Há uma coisa muito interessante, que Isaías chama a atenção que quando o Messias reinar, acontecerá a paz tão esperada e acontecerá a harmonia que todos nós aguardamos. Ok? Tá bom? Isso sim, o Messias vem, o Messias reina e nós ainda estamos aguardando a segunda volta do Messias que há de vir para resgatar e trazer para nós aquilo que o profeta Isaías tem aqui falado a nós, como Deus havia ordenado. No momento seguinte, então preste atenção, no momento seguinte, o texto de hoje fala algo muito interessante, fala do dia do Senhor. Essa questão do dia do Senhor é o dia que nós podemos pensar, o dia em que o Senhor irá nos julgar, o dia em que o Senhor colocará ordem em tudo, o dia em que nenhum ídolo será tolerado, o dia que nenhum poder será maior do que Deus. Por isso, ele vem dizendo aqui nessa segunda parte do texto, os exércitos não vão ter mais poder contra os cedros do Líbano, contra os carvalhos de Bazã, contra as muralhas fortificadas, significa o poder de uma cidade, contra as torres altas, eram as torres que guardavam, contra as naus de Tarsis. O que havia de mais poderoso eram as naus de Tarsis, que faziam as grandes navegações, Contra tudo isso, no dia do Senhor, no dia que ele escolheu para vir julgar-nos, o dia que ele escolheu para ele vir, para ele reinar, isso tudo não terá poder nenhum. Então, o que o profeta está falando? Chamando a atenção do povo. E, preste atenção, Isaías está percebendo muita idolatria, gente. Está percebendo coisa errada. Tem idolatria do lado do Oriente, lá do lado do Jordão, Tem idolatria do lado do Ocidente, ali do lado dos filisteus. Então ele fala, nós estamos sendo bombardeados por idolatrias.
Ídolos, Então ele chama a atenção do povo para a fidelidade. Deixa eu te falar uma coisa aqui, é importante lembrar aqui, ó. Versículo 3, comigo, vamos aqui. Versículo 3. E os povos virão em multidão. Vinde, dirão eles, subamos a montanha do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos e nós trilharemos as suas veredas. O que é isso? Aqui está mostrando, subamos a montanha do Senhor. Que montanha do Senhor é essa? A montanha do Senhor é Jerusalém. O profeta tem em mente aqui até aquelas procissões que aconteciam nas grandes festas quando o povo ia até Jerusalém. Jerusalém está numa montanha, o Monte Sião. Então o povo, quando vinha em procissão, vinha naquelas grandes procissões, nas grandes peregrinações, subindo a montanha do Senhor para as grandes festas. Ele usa esta figura para dizer que Jerusalém é a cidade do reino do Messias. E um dia vai acontecer que todo mundo voltará-se para Jerusalém, tendo o Messias como Deus e como Rei. O versículo 4, quando isso acontecer, olha que interessante, quando isso acontecer, ele, Messias, será o juiz das nações, o governador de muitos povos. De suas espadas forjarão relhas de arados e de suas lanças foices. Uma nação não levantará a espada contra a outra e não se arrastarão mais para a guerra. Muito bem, o que havia de pior no meio do povo era a guerra. Guerra trazia fome, guerra trazia destruição, guerra trazia inimizade. Guerra... Então, o que mais se espera de um reino onde o Messias reina? O fim das guerras. O fim das guerras. Aqui, e o que se espera desse Messias? Que ele seja um juiz justo. A função judicial de Deus, ele será o juiz das nações. A função judicial de Deus é muito própria dos tempos messiânicos, nos tempos messiânicos. Olha que interessante, mesmo no Evangelho, Mateus capítulo 25, quando fala do Messias como aquele que virá no fim dos tempos, diz que ele julgará a todos. Então, uma das funções do Messias é julgar. E outra coisa, é próprio desse tempo messiânico o fim das guerras. É o que todos nós esperamos. Olha, essa figura é muito interessante aqui, ó. Uma nação não se levanta... cadê? De suas espadas forjarão relhas de arado. Isso aqui é maravilhoso. Essa é uma visão, gente, em que quando vai acontecer esse tempo messiânico, quando acontecer esse tempo em que o Messias irá reinar, tudo aquilo que era arma, espada, tudo aquilo que era espada se transformará em arado. Aquilo que era espada para a morte se transformará no arado para gerar vida. Existe uma escultura maravilhosa na ONU, vou mostrar para vocês aqui, uma escultura maravilhosa na ONU que mostra justamente essa passagem de Isaías. Está vendo que interessante? Uma pessoa que forjando de uma espada, transformando a espada num arado. É Isaías. É uma escultura na ONU que lembra esses tempos messiânicos, ou lembra a vontade, a ânsia deste povo, aliás, de todos nós, de um dia acabar com as guerras para viver em paz. Vamos lá, no versículo 5 aqui comigo. Casa de Jacó, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Luz do Senhor, outra coisa interessante. Luz do Senhor significa salvação. Então, a expressão luz do Senhor, é sinal de salvação. Caminhemos para a salvação. Do versículo 6, olha que é uma coisa muito interessante aqui. Eu falei para você que o Isaías, ele profetiza para o sul, Reino do Sul, e profetiza para o norte. Veja só que interessante agora, quando começa a falar no versículo 6. Atenção, do versículo 6 até o versículo 22, até o final, parece que Isaías está falando para quem? Não está falando para o sul, porque o sul era mais fiel, o sul tinha Jerusalém como a capital, tinha Jerusalém como lugar do templo, mas o norte não. O norte tinha 2 santuários, o norte tinha colocado sacerdotes
que não era de Arão. O norte tinha colocado, o norte deixava-se influenciar por culturas e religiões. O norte era assim muito relaxado em relação à religião. Então, existia muita idolatria no norte. Aliás, no sul também tinha, mas no norte era mais. Então, parece que essa segunda parte do texto, Isaías não está falando para quem? Para Samaria. Samaria é a capital do norte, né? Então, parece que ele está falando para Samaria. Por isso que eles falam dos carvalhos de Bazã, por isso fala dos ídolos, por isso fala sua terra está cheia de cavalos, sua terra está cheia de ídolos, sua terra... Então, parece que Isaías está falando para o norte. Olha interessante aqui, ó. Olha como que começa. Daqui dá para perceber. Vós rejeitastes inteiramente vosso povo, a casa de Jacó, porque ela está cheia de adivinhos do Oriente, e dos agoureiros como os filisteus, ela transige com os estrangeiros. Aí começa, sua terra está cheia de prata e de ouro, sua terra está cheia de cavalos, e é um sem número de carros e tal. Então, é uma coisa interessante aqui, porque parece que Isaías está falando para Samaria, né? E falando para Samaria aqui, né? Antes da queda de Samaria. A queda de Samaria vai acontecer em 722. Quando os assírios vêm, domina todo o reino do norte, leva 30 mil judeus para a Síria, e aí começa aquele povo da Síria vir com a sua religião e tal. Então Isaías está chamando a atenção do povo do norte, tá bom? Muito bem, versículo 7 aqui, olha aqui o que acontece. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e há tesouro sem fim. A sua terra está cheia de cavalos e é um sem número de carros. Mas espera aí, isso aqui é ruim? Não, ó. Essa terra está cheia de prata, está cheia de ouro, tem tesouro sem fim, está cheia de cavalos, significa que tem um exército bom, há um sem número de carros, significa terra com riqueza, terra com exército, mas isso é bom. Isso aqui, sabe o que é? Isso aqui foi uma alusão que Isaías faz a um momento em que Israel, sob Jeroboão, tem um grande progresso. Mas não é só sobre Jeroboão. Essa época, gente, um pouco antes da queda da Samaria, um pouco antes não, bastante, né? Mas quando Jeroboão, olha que interessante, quando Jeroboão assume lá, o Reino do Norte passa por um progresso muito grande. Mas, ao mesmo tempo, no sul, também há um progresso grande. Logo depois do cisma, né, ficaram 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, há um progresso muito grande sob Jeroboão II, lá no norte, e há um progresso muito grande no sul. E isso Isaías chama atenção. Vocês estão entusiasmados por causa do progresso material? Tem terra, tem ouro, tem riqueza, tem carros, tem cavaleiros, tem cavalos. Mas vocês estão vivendo na idolatria. Isaías chama atenção para a riqueza material, mas ao mesmo tempo para a pobreza espiritual, que significa infidelidade. Porque você sabia que uma das coisas interessantes, você sabia que, na verdade, era visto pelos profetas, né, quando existia muita confiança nos carros de guerra, muita confiança nos exércitos, os profetas sempre chamavam atenção. Por quê? Porque eles estavam confiando mais nos carros, mais nas armas, do que confiando em Deus. Então, não era bom sinal, porque as pessoas confiavam mais nos soldados do que em Deus. Então, sempre quando se via esse progresso, muito carro, muita prata, muito ouro, muita coisa, isso não é bom para o povo. Se confia mais nisso do que em Deus. Versículo 13, né? Contra todos os cedros do Líbano, altos e majestosos, e contra todos os carvalhos de Bazã.
Bazã é do outro lado do Jordão, lembra? Tem um Jordão aqui, do outro lado do Jordão está Bazã, né? E ele era famoso por seus carvalhos, né? Pelos seus carvalhos. Mas aqui também é uma chamada de atenção aí, ó, contra todos os carvalhos de Bazã. Os carvalhos eram árvores adoradas ali pelos cananeus. Então, essa coisa de adorar a árvore era uma coisa mal vista pelos judeus. E versículo 14, de novo aqui, contra todos os altos montes, onde está? Contra todos os outeiros elevados? Aqui. Contra todas as naus de Tarsis, frotas mercantes e contra todos os objetos de luxo. O que o profeta se levanta? As naus de Tarsis, gente, era o seguinte, era um orgulho dos judeus. Isso no tempo de Salomão, a marinha mercante desenvolveu demais. E desenvolveu as grandes navegações. Tarsis é uma cidade que fica na costa da Espanha. Então, quando você falava naus de Tarsis, você está falando de navios poderosíssimos que faziam grandes navegações atravessando oceanos. Então, isso era um poder para os judeus. Falaram, aqui, nós temos essas naus de Tarsis aqui, ó. E aí, Isaías levanta e fala, isso não adianta nada. Vocês têm prata, tem ouro, tem riqueza, tem soldados, tem cavalo, tem cavaleiro, tem naus de Tarsis, tem tudo isso. Mas a fidelidade a Deus é o que importa. Não adianta ter dinheiro, riqueza, porque você não tem poder com isso. O poder só vem quando a gente é fiel a Deus. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vitit teleo de tribiuda, radices David. Aleluia.